E a diretoria do Flamengo se cansou de Rogério Ceni e, apesar de não demiti-lo, vai iniciar nessa segunda-feira a busca por um substituto. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre essa história. Quero falar também sobre Felipão, que anunciou na manhã dessa segunda sua saída do Cruzeiro. Tem bastidores do rompimento da rescisão do contrato entre Felipão e Cruzeiro. Quero falar também sobre Claudinho, o grande destaque do Campeonato Brasileiro, que deixou o Corinthians a preço de banana e hoje joga muita bola com a camisa do Red Bull Bragantino. Vou te falar ainda sobre quanto o Santos vai faturar pelo patrocínio com o Fortnite para a final da Libertadores da América. E por último, mas não menos importante, Alexandre Matos, que segue desempregado, tem garantido mais um título de categoria de base. O currículo dele tá ficando bem gordo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem um like no vídeo e se inscreverem no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estamos chegando a 940 mil inscritos e o objetivo é o mais rápido possível alcançar 1 milhão de inscritos para ter direito àquela placa dourada. Tô contando muito com a ajuda de vocês, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Santos, que anunciou nessa segunda-feira que terá o patrocínio pontual do Fortnite, o jogo mais popular do mundo. Se você não conhece o Fortnite, é certamente porque não tem crianças em casa. Os meus dois, por exemplo, adoram. Fui conversar antes de gravar esse vídeo com pessoas envolvidas nessa negociação para tentar trazer bastidores. Dá para dizer que esse contrato é apenas para a final da Libertadores da América, jogo marcado para o próximo sábado entre Santos e Palmeiras, que vai definir o novo campeão, o campeão da temporada 2020. O Santos vai faturar cerca de R$1 milhão por esse patrocínio pontual, um bom valor levando em consideração que é apenas um jogo. Outro benefício bem legal que o Santos tem é a primeira vez que o Fortnite se associa a um clube na América do Sul, um baita prestígio com a associação de duas marcas extremamente importantes, o Santos de Pelé em mais uma final de Libertadores, o Fortnite, o jogo do momento, o jogo que você precisa conhecer caso ainda não tenha baixado. Para completar, quero dividir outra informação exclusiva a respeito do Santos, essa divulgada pelo site Gazeta Esportiva, que entrevistou o presidente Andrés Rueda, e ele assegurou que o Santos já se acertou em relação à dívida com o Atlético Nacional pelo zagueiro Felipe Aguilar. O Peixe devia cerca de R$4 milhões e essa grana foi paga. Então agora, para que o Santos se livre daquela punição da FIFA que o impede de contratar jogadores, resta apenas a pendência com o Huachipato referente à compra do Soteldo. O Soteldo foi comprado em janeiro de 2019, na oportunidade. O Santos tinha a obrigação de pagar $3,5 milhões, não pagou qualquer centavo e hoje o time chileno pede $7,2 milhões ou mais ou menos R$40 milhões. O Huachipato já se colocou à disposição para receber os 50% dos direitos econômicos do Soteldo de volta e em troca abriria a mão desses $7,2 milhões. O Huachipato ainda topou bancar R$1,1 milhão que o Santos deve ao Soteldo. Tudo porque o Huachipato tem a certeza de que consegue vender o jogador por um valor superior para o exterior. O que o Santos está fazendo? O Santos aguarda a final da Libertadores porque entende que o Soteldo pode se valorizar e pode pintar uma proposta. Se essa proposta for de fato bacana, os 50% a que o Santos tem direito podem ser maiores do que essa dívida cobrada pelo Huachipato. De qualquer maneira, quero te contar que as dívidas do Santos na FIFA parecem muito próximas de uma solução. Quero falar agora sobre Alexandre Matos, diretor executivo de futebol, desempregado desde o começo do ano, quando deixou o Atlético Mineiro. E nesse domingo, mesmo já fora do Atlético Mineiro, ele teve motivos para festejar. O Atlético se tornou campeão brasileiro sub-20, com as categorias de base desenvolvidas em boa parte pelo Alexandre Matos e pelo Júnior Chávari, que é o gerente das categorias de base. Com mais esse título, o Alexandre Matos chegou a 4 conquistas de Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele já havia sido campeão em 2011 com o América, 2012 com o Cruzeiro, 2018 com o Palmeiras e agora 2020 com o Atlético Mineiro. 4 títulos, é tetracampeão nacional. É certamente um dos maiores vencedores dessa categoria. Só a título de curiosidade, o João Paulo Sampaio, que faz excelente trabalho nas categorias de base do Palmeiras, tem só 2 títulos do Campeonato Brasileiro. Além dos 4 na base, o Matos ainda acumula mais 4 títulos do Campeonato Brasileiro profissional. Foi campeão em 2013 e 2014, ambos com o Cruzeiro, além de títulos em 2016 e 2018 com o Palmeiras. Quero contar para você agora bastidores da saída de Luiz Felipe Scolari do Cruzeiro, notícia que foi confirmada pelas duas partes na manhã dessa segunda-feira. Houve um acordo entre o Cruzeiro e o Felipão para rescisão do contrato de forma imediata. Contrato que só vencia no fim de 2022,
também havia a previsão de uma multa de 10 milhões de reais, como o acordo foi em comum entre as duas partes, não vai haver o pagamento de 10 milhões de reais para nenhum dos lados. Por que o Cruzeiro acabou perdendo o Felipão? A decisão foi do Felipão, embora ninguém confirme isso de forma oficial. O Felipão estava muito incomodado com os salários atrasados e com a falta de perspectiva de investimento em relação à temporada de 2021. Quando ele foi contratado em outubro do ano passado, havia promessa de que o Pedro BH ajudaria demais no pagamento dos salários atrasados e também na contratação de bons jogadores. O Felipão se frustrou com aquilo que vivenciou nas últimas semanas, jogadores passando dificuldades, funcionários cobrando do Felipão que o ajudassem em relação à cobrança dos salários, e diante disso, o Felipão acabou entendendo que era melhor voltar para casa, descansar e aguardar uma outra proposta. Além do Felipão, saíram o Paulo Turra, o Carlos Pracidelli e o Anselmo Sbraglia, que formavam ao lado dele a comissão técnica do Cruzeiro. A partir de agora, o Cruzeiro vai em busca de um outro treinador, certamente alguém bem mais barato do que o Felipão, que custava, ele e comissão técnica, cerca de 500 mil reais por mês. Valor muito alto para um clube que passa por todas as dificuldades financeiras e que vai se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. O favorito para ficar com o lugar do Felipão nesse momento é o Felipe Conceição, que passou pelo Red Bull Bragantino e faz um trabalho bom no Guarani. Felipe Conceição, inclusive, foi aprovado, teve o aval do Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino e que tem forte ligação com o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues. Para completar, queria te lembrar que quando o Felipão assume o Cruzeiro, o time era o 19º colocado, ou seja, o penúltimo da Série B, extremamente ameaçado de rebaixamento para a Série C. 12 pontos conquistados na oportunidade em 15 rodadas. Hoje, com 37 jogos, a um jogo do fim do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro é o 12º colocado, não corre mais riscos de rebaixamento, embora também não tenha mais chances de acesso, são 48 pontos conquistados. Bora falar agora sobre Corinthians e Claudinho, atacante que é para mim a revelação do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Ele inclusive tem nesse momento a liderança do troféu Bola de Prata, que é um prêmio que a ESPN faz já há bastante tempo, é aquele com as melhores médias desde o início da competição. Para completar, o Claudinho ainda é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, fase espetacular. Tem feito cada golaço e sendo o fator fundamental desse bom time do Red Bull Bragantino. A curiosidade é que o Claudinho esteve no Corinthians entre 2015 e 2017. Foi muito pouco aproveitado por lá e saiu a preço de banana. O Corinthians vendeu a sua parte, 50% dos direitos econômicos, para o Red Bull Bragantino por apenas R$1,5 milhão de reais. O Bragantino ainda comprou os outros 50% que pertenciam à Ponte, ainda mais barato, R$1 milhão de reais. Ou seja, com R$2,5 milhões de reais, o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, comprou 100% dos direitos econômicos do Claudinho. Quanto ele vale hoje? De acordo com o Thiago Escuro, o Red Bull Bragantino não aceita, em hipótese alguma, uma proposta inferior a 12 milhões de euros, que equivalem a 80 milhões de reais. Jogador de 23 anos de idade, que pode atuar como atacante de lado de campo, que pode atuar como meia central, carregando a bola e conduzindo, fazendo a criação das jogadas, que bate muito bem de fora da área e tem se mostrado muito talentoso. Certamente vão pintar propostas de fora e eu só queria deixar esses números para vocês. Corinthians se desfez de um jogador por R$1,5 milhão de reais e pode ver agora o Red Bull Bragantino faturar 80 milhões de reais. Você pode se perguntar se o Timão tem direito a algum percentual em cima de uma provável venda de 80 milhões de reais. Sim, tem um pequeno percentual referente aos 2 anos em que ele esteve no Timão. O Santos também terá direito, porque o Claudinho fez boa parte da sua formação nas categorias de base do Santos. Ele chega primeiro para o futsal, depois vai para o time principal, mas assim como o Corinthians, o Santos não deu boas oportunidades ao Claudinho, que foi explodir com a camisa do Red Bull Bragantino. Bora fechar o vídeo falando sobre Rogério Ceni, que correu enormes riscos de demissão nessa segunda-feira. Cheguei a contar no vídeo da manhã dessa segunda-feira que ele balançava. Houve uma reunião no Ninho do Urubu entre os representantes do departamento de futebol do Flamengo para discutir o futuro de Rogério Ceni, e a decisão momentânea é da permanência do Rogério Ceni. Mas, porém, contudo e todavia, não dá para cravar que ele fica por muito tempo. Pelo contrário, a tendência é que, se o Flamengo não encontrar um substituto nas próximas semanas, Rogério Ceni fique somente até o fim do Campeonato Brasileiro. A notícia do momento é que o Flamengo está em busca de um substituto para o Rogério. E a situação é bem parecida à do Fernando Diniz no São Paulo. A ideia dos dirigentes, tanto do São Paulo quanto do Flamengo, seriam de demitir o Diniz e o Rogério Ceni. Mas deram uma prospectada no mercado, não encontraram nada muito interessante e entenderam por bem fechar o Campeonato Brasileiro com os atuais treinadores, ou pelo menos até que surja um nome de consenso. Quais seriam as alternativas para o Flamengo?
Na teoria, dos nomes principais vêm do exterior. A diretoria do Flamengo busca alternativas no mercado estrangeiro, por entender que os estrangeiros têm mais condição técnica hoje de trabalhar com um elenco recheado como o do Flamengo. O Rogério Ceni seria mais uma comprovação de que os treinadores brasileiros têm enorme dificuldade. O Rogério era super elogiado até ser contratado pelo Flamengo, mas não tem conseguido dar padrão ao time, as substituições são muito criticadas, a pouca utilização das categorias de base é outra coisa que incomoda demais. Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, talvez seja o grande desejo dos dirigentes do Flamengo e também de torcedores rubro-negros. Ouvi de uma pessoa muito próxima ao Gallardo no River Plate que a chance é zero. O Gallardo só deixaria o River Plate para trabalhar em um grande clube do futebol europeu. Recentemente ele foi especulado no Real Madrid. Salário também dos mais altos no River Plate, ganha na casa dos 2 milhões de reais mensais. Bem mais, por exemplo, do que o Rogério Ceni, que fatura na casa dos 600 mil por mês no Flamengo. Multa rescisória do Rogério, inclusive, é das mais baixas. Não haverá certamente grandes problemas no caso da demissão do Rogério Ceni em relação à parte financeira. Vai custar bem menos, por exemplo, do que o Domenech Torrent, que foi demitido no finalzinho do ano passado. Só para completar, sobre técnicos brasileiros. Será que poderia pintar algum treinador brasileiro? Há quem defenda na Gávea a contratação de Renato Gaúcho, que deve estar vivendo seus últimos dias no Grêmio. O contrato dele termina no fim dessa temporada, ou seja, no fim do mês de fevereiro. Mas a resistência em relação ao nome do Renato Gaúcho na atual diretoria rubro-negra, tudo por causa de uma série de farpas que foram trocadas no momento em que o JJ era o comandante do Flamengo. Queria muito que você usasse o espaço para comentários para duas coisas. Primeiro, para dizer se você demitiria ou não o Rogério Ceni do Flamengo e depois, em caso afirmativo, quem seria o seu nome ideal para dirigir o rubro-negro, já nessa reta final de Campeonato Brasileiro ou apenas para a próxima temporada. Use o espaço para comentários aí para indicar todas as suas respostas, beleza? Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na tarde e noite dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola Resolve Esse Problema agora mesmo, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações. Combinado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!